Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Bom dia, Plínio, Tati, paz, irmão Giovanni. Bom dia, irmão Linaldo, irmã Marlúcia, bom dia, irmã Eliene, Deus abençoe. Vamos chegando, irmã Irene, bom dia, Deus abençoe. Vamos aí aguardando que mais alguns cheguem, para que possamos dar início à nossa escola bíblica. Bom dia, estou vendo ali a irmã Adriana, ou Pipoca, não sei como é que a gente chama agora, depois da live de ontem, né? Foi uma bênção ontem com os irmãos, irmã Denise, irmã Socorro, Deus abençoe. Que bom, mais um dia, mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Irmã Vera, bom dia. Deus abençoe. Bom dia, irmã Cileide, irmã Janete, Cris, o Agenor aí junto com a irmã Vera também. Deus abençoe. Bom dia, Ana, irmã Valda. Louvado seja Deus, irmãos, por essa oportunidade nossa. E não sei vocês, mas animado. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos juntos aqui no prédio da igreja, aqueles que puderem chegar, é claro. Aqueles que não tiverem dificuldade. Estamos aí nessa semana aí na reta final, organizando todas as coisas, deixando o prédio adaptado para as nossas reuniões e com bastante expectativa para cultuarmos juntos aqui na igreja. Um distanciamento, digamos que mais próximo, né? Não assim na tela. E estamos orando para que tudo se concretize e que possamos cultuar juntos na próxima semana. Ok? Vamos orar, irmãos, nesse instante. Paz, irmã Márcia, irmão Marcelo, Deus abençoe vocês. Vamos curvar nossa cabeça. Nessa oração, como falamos na semana, continuar orando pela família do Samuel, né? A irmã Ana nos informou, estávamos orando pelo Samuel, mas ele está bem melhor que nós nesse instante, pode ter certeza. Vamos orar pela família do Samuel, ok? Continuar orando pela recuperação do pastor Josué, segundo o pastor Ebenezer, ele está recuperando bem, louvamos a Deus por isso. Orar pela volta dos nossos cultos no próximo mês, próximo domingo, se o Senhor Deus assim permitir, vamos ficar em oração para que seja de acordo com a vontade do Senhor, a vontade do nosso Deus, tá bom? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos orar. Deus, eu quero te louvar pelas tuas bênçãos, teu cuidado para conosco. Eu quero engrandecer o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade para conosco. Reconhecemos que não somos merecedores de nada, mas o Senhor é bom e isso nos anima a cada dia mais te servir e te seguir, obedecendo a tua palavra. Ó Deus, com os meus irmãos me ouvindo nessa hora, eu quero pedir ao teu Santo Espírito que seja o nosso professor nesta manhã. A tua palavra precisa ser compreendida e obedecida. E nós estamos trilhando um caminho tão delicado com respeito à disciplina bíblica, que não só eu, mas meus irmãos também, nós precisamos da ação do Senhor, para que tenhamos discernimento com respeito à tua palavra. Que não seja a minha vontade, o meu desejo, nem dos meus irmãos, mas que seja a tua vontade, o teu querer,
em nossas vidas. Fala conosco, Deus, nesta manhã mais uma vez. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, vamos continuar. Deixe-me só falar que hoje a gente vai dar uma pausa, encerra esse tempo de EBD aqui, porque como já foi acordado e combinado e anunciado, no próximo domingo nós teremos um culto pela manhã com aqueles que são acima de 60 anos, ou mesmo que tenha menos, mas que tenha qualquer risco e querendo vir no culto da manhã, se for melhor. E teremos o mesmo culto à noite, então não teremos a EBD. Mas conversando com a liderança da igreja, a liderança espiritual, até foi uma ideia do irmão Giovanni, o nosso plano é ter a EBD, aí não seria EBD, seria EB, Escola Bíblica, no horário da live de quinta-feira. Então, terça-feira teremos a live normal, quarta-feira o culto de oração em família, e na quinta, em vez da devocional Luz para o Meu Caminho, teremos a continuação do estudo da Escola Bíblica. Para que isso aconteça, nós vamos então mudar o horário de 19 horas para 20 horas, porque aí dá tempo alguns irmãos estarem já chegando do serviço e acompanhar a Escola Bíblica, ok? Mas não é essa semana. Essa semana os trabalhos ainda são normais, ok? A partir da outra semana a gente vai estar informando tudo aos irmãos tranquilos. Essa semana ainda é normal. Live quinta às 19 horas, live terça às 19 horas, Luz para o Meu Caminho, nada muda. E sim, vamos verificar uma possível mudança na outra semana. Por quê? Porque a gente não sabe, de repente, na semana de começar os cultos, muda alguma coisa no governo, aí a gente não sabe. Então, por enquanto, fica como está. Quando retomarmos aos domingos, é possível que haja essa mudança, ok? Então, o que pararmos hoje, daremos continuidade, não no domingo, possivelmente às quintas-feiras. Mas manteremos os irmãos informados, ok? Tanto a liderança espiritual da igreja, quanto a liderança administrativa da igreja, estamos caminhando aí nas decisões que seja o melhor para o bom caminhar aí da igreja do Senhor Jesus, tá bom? Irmãos, nós falamos nos últimos domingos que para definir um modelo de disciplina na igreja, iria exigir uma compreensão nossa sobre, o Evangelho, 2, o que é ser um cristão, 3, o que é uma igreja local e 4, o que significa ser membro de uma igreja. Então, esses 4 itens, eu espero que tenha ficado bem claro na sua mente, porque é de onde vamos tirar hoje a base para uma estratégia de disciplina. Eu não sei você, mesmo como pastor, nos aprofundando nesse assunto, como ser membro de uma igreja nunca pesou tanto biblicamente quanto hoje com o conhecimento que estamos ganhando. E a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais nós entendemos das Escrituras, mais nós temos responsabilidade de fazer o que é correto. Então, hoje, com a consciência que você tem do que é ser um membro de uma igreja local, de pertencer a uma comunidade, com esse entendimento, recai sobre você e sobre mim como liderança e sobre a liderança da igreja uma responsabilidade muito maior, de que para nós não estamos mais naquele patamar de vir à igreja, cultuar, louvar, adorar e depois ir embora e cada um viver a sua vida. Não é mais assim. Nós já saímos
desse patamar. Não estamos mais aí. Já subimos um degrau nessa escada que tem o rumo do aperfeiçoamento e da qualidade da vida cristã. Eu estou fazendo essa introdução porque hoje nós vamos entrar nessa estrutura, essa discussão sobre o evangelho, o cristão, a igreja e a membresia. Essa discussão nos fornece a estrutura dentro da qual a disciplina na igreja deve ser entendida. E Jonathan Leeman nos fornece 4 pilares fundamentais para entendermos esta disciplina. Eu até escrevi no meu esboço aqui, e eu vou dizer para vocês, apertem os cintos. Apertem os cintos, pois quando ganhamos essa consciência, tudo se torna simples ao lidarmos com aqueles que saíram da igreja, vivem no mundo, mas foram promovidos a desviados. Ou até aqueles que pedem seu desligamento da igreja para fugir de uma disciplina bíblica. E todos nós já tivemos essa experiência em nossa vida cristã. Várias pessoas passaram pela nossa igreja. Quantos que passaram pela igreja onde você é membro, ou por essa igreja aqui em Vila São Jorge, ou Jardim Fortaleza, ou Cidade Tiradentes, que passaram e estão no mundo, numa vida dissoluta, e a gente está olhando para essas pessoas como coitadinhos, no sentido de que eles precisam ser trazidos de volta. Não, eles precisam ser evangelizados. E aí vamos dar esse pulo hoje, olhando para esses pilares, analisando biblicamente, para que possamos ter uma compreensão do que é essa disciplina bíblica que só serve para crente, que só serve para o membro da igreja. Então, como disse, apertem os cintos, porque nós vamos verificar que essa disciplina, ela está bem estampada nesses 4 pilares que vamos trabalhar hoje de manhã. 4 pilares que vai nos mostrar como entendemos essa disciplina de forma bíblica. Ok? E o texto que vamos trabalhar hoje, olhando para esses 4 pilares, é Efésios, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32. Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 32. E para os membros da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso grupo aqui, não é nada novo olhando para esse texto, porque o livro de Efésios foi exposto aqui na igreja de uma forma bem didática, e você vai relembrar muita coisa desse texto ao discutirmos esses pilares da disciplina bíblica ou da disciplina eclesiológica que vamos trabalhar hoje de manhã. Ok? Então, Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 32, eu vou fazer essa leitura e aí vamos trabalhar esses pilares. Efésios 4, 17 a 32. Diz assim: portanto digo, e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Para quem Paulo está falando? Quem estudou Efésios, quem ouviu Efésios, Paulo está escrevendo para uma igreja.
Logo, isso aqui se refere a um grupo de crentes. Isso aqui é para salvos. Não é uma carta para discussão. É o que Paulo diz que se espera de um crente. Ok? Então, insisto com você. Aperte os cintos. Observe. Havendo se tornado insensíveis, o mundo, o mundano, o gentio, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. O ímpio, o gentio, o incrédulo. Veja o versículo 20. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Aqui Paulo coloca um ponto final. Essa vida que ele está descrevendo aqui, ele está dizendo assim, não pertence a vocês mais. Vós não aprendestes assim de Cristo. A partir do momento que você tem acesso à palavra de Deus, você não age mais assim. Agora, ele coloca um se no versículo 21. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Agora você resolve. Se você vai viver como ímpio, é porque você não ouviu nem aprendeu de Cristo. Versículo 22. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso o quê? Lembram da pregação de Efésios? Por isso o quê? Por isso. Porque vocês não vivem igual a eles, porque vocês já se revestiram do novo homem, porque vocês agora aprenderam em Cristo, porque agora vocês estão em Jesus, porque agora vocês têm conhecimento, por isso, olha a sequência, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Por isso, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Por isso, de novo, aqui é uma sequência daquele por isso. Por isso, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Olhando para esse texto, observando essas palavras de Paulo e a forma como que Paulo aborda esse assunto, é que nós vamos verificar esses pilares. Esses pilares vão nos mostrar como lidar com essa disciplina,
Deixa eu só... Aqui no computador teve um problema, só um minutinho, e a gente já retoma aqui. Ok, quando falamos desses pilares, nós vamos observar o primeiro pilar. O que uma igreja, ao olhar para o seu irmão, o que é que ela pensa, o que é que ela espera? Primeiro, uma expectativa de transformação. Uma expectativa de transformação. O que quer dizer isso? É que quando uma pessoa, ela faz parte agora, essa nova aliança, ela traz a promessa de que o povo de Cristo viverá uma vida transformada pelo poder do Espírito. Irmãos, ainda que as mudanças ocorram com lentidão, as igrejas devem esperar por essas mudanças. Essas mudanças, elas são o fruto visível da graça e do Espírito de Deus. A disciplina é a reação correta à ausência do fruto visível, ou pior, à presença de um mau fruto. Ou seja, o primeiro pilar que precisamos observar é que essa expectativa de transformação precisa fazer parte da vida da igreja. Você já ouviu essa expressão, ou até já falou isso? Ou alguém talvez já falou para você isso? Não adianta. Fulano sempre foi assim. Nunca vai mudar. Você já ouviu essa expressão? Ou você já falou isso? Você já percebeu que muitas vezes nós encaramos isso com naturalidade, com normalidade? No entanto, se você voltar para o texto de Efésios capítulo 4, uma pessoa que não tem mudança de vida, isso não é natural. Isso não é normal. O ser humano, ele continua a ser humano pecador. Mas a busca dessa pessoa por uma transformação, ela precisa ser visível. A ausência desse fruto do Espírito na vida de alguém, a igreja precisa observar. É aquela pessoa que ela está na igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos, ela continua envolvida com todo esse processo que Efésios 4 nos mostra. A pessoa continua envolvida com mentira, continua na impureza do mundo, vivendo uma devassidão, insensível quanto ao evangelho, mentiroso, corrompido, irado. E mais uma lista que está em Efésios. O que Jonathan Lema nos levanta a lebre no livro que estamos estudando é que a igreja não pode encarar uma pessoa assim de forma natural, não. A igreja precisa tratar essa pessoa. E como é que a igreja trata? Disciplina. Logicamente, não é expulsando. E a gente vai discutir isso mais para frente. Não hoje. Mas o primeiro pilar que precisa ficar claro para nós hoje de manhã é que a igreja, ela precisa nutrir uma expectativa de transformação diária dos seus crentes, dos seus irmãos. Eu e você não podemos esperar que no próximo domingo nós venhamos aqui e nos reunamos da mesma forma que estávamos domingo passado. Biblicamente, não. Cada culto, cada reunião,
cada celebração, cada momento de estudo, cada tempo de oração, nós precisamos viver um processo de transformação. Eu espero que isso esteja claro para você. Porque quando pegamos a nossa vida e a embutimos dentro do texto de Efésios 4, nós vamos encontrar uma obrigatoriedade de transformação. Eu, sinceramente, espero que tanto eu quanto vocês, a partir desses estudos, nós tomemos a liberdade de cobrar do meu irmão, do seu irmão, uma transformação de vida. Nós não podemos aceitar que a pessoa continue a mesma. Mas, pastor, como assim? A gente vai julgar? Não, nós vamos trabalhar na vida do outro. É isso que o texto sugere. Mas, pastor, o texto não diz isso. Versículo 32, ele vai dizer, pelo contrário, o contrário de tudo aquilo que ele escreveu, ele vai dizer, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Pega o perdão de Deus aqui e compara com 1 João 1,9, quando diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar, nos limpar dos nossos pecados. Mas se confessarmos, nós confessamos o pecado ao Senhor e recebemos dele o perdão. E o último versículo de Efésios 4 diz que o meu perdão para com os irmãos, eu tenho que ser com o irmão bondoso, eu tenho que ser com o irmão compassivo, ou seja, ter compaixão com ele, mas eu preciso perdoar do mesmo jeito de Cristo. E como é do mesmo jeito de Cristo? Confrontando o pecado e confessando-nos uns aos outros os nossos pecados. Ou seja, esse perdão exige tratamento. Agora, diga que nós estamos preparados para isso. Se continuar insistindo na sua cabeça aquela frase, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Se você continua com essa frase na sua cabeça, você não entendeu nada do que nós estudamos até agora. E não vai continuar sem entender. Porque isso não é membresia, isso não é fazer parte de um corpo. Biblicamente você está sozinho, separado do corpo. Porque o corpo é dependente, os membros são dependentes uns dos outros. Então, olhando para isso, o primeiro pilar que precisa ficar claro para nós hoje de manhã é que a igreja precisa nutrir todos os dias uma expectativa de transformação. Eu e você precisamos trabalhar o tempo inteiro nessa expectativa de transformação. E quando é que a igreja vai reagir com disciplina na vida de alguém? Quando nós não conseguimos ver essa transformação, ou pior, quando essa pessoa tem um mau fruto, ou ela está agindo da forma que não deveria, segundo Efésios 4. Ok? Tranquilo sobre o primeiro pilar? Então, o primeiro pilar, para que você não se esqueça, é que nós temos que ter uma expectativa de transformação. Segundo pilar é que a igreja precisa ter a obra da representação. Vocês vão lembrar do que nós já falamos aqui. Os cristãos, eles devem ser pequenos cristos. Lembram disso? Quando são chamados cristãos pela primeira vez, eles são chamados de pequenos cristos. E aí, eu não vou esquecer dos comentários
aqui em algumas aulas nossas e que eu li alguns que diziam assim, muito sério isso, quando eu disse assim, nós somos representantes de Jesus na terra. E eu lembro que alguns disseram assim, mas é muito sério isso. E realmente é muito sério, porque igreja é coisa séria. Igreja não é brincadeira. Igreja custou uma vida. Igreja custou um sacrifício. Não é brincadeira, igreja. Ser igreja não é brincadeira. Então, a palavra nos diz que nós somos representantes de Jesus na terra. E o conceito de representação se apoia na ideia de que Jesus é Salvador e Senhor. E que é dado aos cristãos, lembram, um novo status e uma nova função. E isso é complicado. Ter o Senhor Jesus como Salvador e Senhor é muito complicado. Nós não podemos viver como se não tivéssemos um dono. Então, se o primeiro pilar exige de nós uma expectativa de transformação, o segundo pilar exige de nós uma vida onde represente claramente o Senhor Jesus Cristo. E como é que a igreja lida com isso? Por que eu falei para você aperte os cintos? Porque a disciplina, ela é a reação correta quando cristãos não estão representando Jesus e não demonstram o desejo de fazê-lo. E essa é a grande dificuldade de muitos em compreender essa representatividade. O que é que Jonathan Leeman está nos instruindo aqui nesse estudo? É que quando um cristão ele não está representando Jesus de forma correta, a igreja precisa tomar uma posição. Isso é disciplina. E aí eu insisto com você. Como a igreja vai tomar uma posição se ela não compreender que um tem a ver com a vida do outro? Representar Cristo é coisa séria. Então, volte aí no seu texto, de novo. Efésios capítulo 4. E aí você mesmo vai responder aí. Ele diz: dou testemunho do Senhor que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Então, se tem alguém andando com você na igreja que se diz salvo, que se diz crente, que se diz servo do Senhor Jesus, e ele anda como o mundo anda, ele tem pensamentos à toa, que não está envolvido com o evangelho, ele não tem entendimento da palavra, ele está separado da vida de Deus e ele tem dureza de coração. Responde para mim, ele está representando Cristo? Claro que não. Claro que não. Versículo 19. Se esse irmão, que se diz irmão, que está andando com você e comigo, versículo 19, se ele é insensível, o que é insensível? Aquela pessoa que não está nem aí. Ele vem à igreja, senta, canta 2 músicas, olha no celular, vê o WhatsApp dele, continua ali trabalhando durante a escola bíblica dominical, ou procurando no Google algumas coisas lá, e depois levanta, dá paz no Senhor para você e vai embora. Ele não está nem aí para o que está acontecendo na igreja. A palavra foi pregada, ele nem lembra. A palavra não encontra lugar na vida dele, nada muda. Ele é insensível. Olha o que diz o texto: entregaram-se à devassidão.
É aquela que se diz irmã, que se diz crente, que se diz salva, que põe um decote enorme e vem para o culto para levar os seus irmãos ao pecado. É aquela irmã, que se diz crente, que põe uma roupa transparente, entra no culto e quem está sentado atrás dessa criatura é impedido de cultuar a Deus. É aquele homem que vem à igreja e não tem coragem de colocar um cinto na sua calça e quando ele vai se sentar, ele mostra o que não deveria mostrar para quem está sentado atrás. Isso é devassidão. Deixa eu respirar. Porque eu falei, aperte os cintos. Olha o que o texto está dizendo. Entregaram-se à devassidão. É aquela pessoa que vem no culto no domingo, mas durante a semana, os programas que ele assiste são de homossexuais, são de prostituições e a prostituição, e a eles não está dizendo nada. Isso é entregue à devassidão. E fica pior. Fica pior. Porque diz, para cometer com avidez todo tipo de impureza. É aquela pessoa que vem à igreja, que canta as músicas, que vai lá na frente, que dirige, que toca, que canta, que prega, mas na semana, muitas vezes, está traindo o cônjuge, está vendo prostituição, está entregue à pornografia, muitas vezes traindo em adultério, em prostituição. Essa pessoa, o texto diz que ele está entregue a todo tipo de impureza. Mas pastor, nós não podemos julgar. O que nós estamos estudando hoje de manhã, que um dos pilares que nos mostra, é que essa pessoa, ela não pode representar Cristo. Ela não está nesse pilar, ela não participa da obra de representação, ela não é um pequeno Cristo, porque isso é ser cristão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então, você consegue perceber a seriedade de representar Jesus como sua igreja? Foi tão bonito ouvir tantas pessoas dizer, a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Fecharam os prédios, mas a igreja continua reunida em casa. Mas como é a sua vida de igreja fora do prédio? Quer continuar com Efésios? Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Não aprendestes assim de Cristo. Existe uma expectativa de transformação, porque nós somos representantes de Jesus. Vós não aprendestes assim de Cristo. Vocês representam Jesus lá no seu serviço. Lá quando você está dirigindo na rua, quando você está no shopping, no supermercado, quando você dá uma olhadinha para aquela mulher despida ou com roupas miseráveis que passa perto de você, você não está representando Cristo. Quando você sonega seu imposto, você não está representando Cristo. Quando você mente, quando você rouba, você não está representando Cristo. Então, o segundo pilar é uma obra de representação. Você entende a seriedade de uma igreja segundo esses pilares? E quando essas pessoas começam a agir assim, dentro da comunidade, nós ficamos cheios de dedos, pisando em ovos, para não magoar,
para não machucar, para não ofender. Você não precisa magoar, não precisa machucar, não precisa ofender, mas a igreja precisa disciplinar. A igreja precisa tratar. Porque esse é um dos pilares, onde cabe a disciplina. Então, o primeiro pilar, onde nós vamos focar a disciplina, é a expectativa de transformação. O segundo pilar, onde vamos usar a disciplina, é a obra da representação. Você representa Jesus Cristo nessa terra como igreja. Eu já disse para você e repito, em várias vezes eu tenho dito, não há nenhuma instituição na face da terra que tenha autoridade para representar Jesus Cristo que não seja a sua igreja. Então não queira ser esse representante do seu jeito como você quer. Não queira ser esse representante vivendo a sua vidinha do jeito que você acha que deve viver. Não. Esse Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Então, como eu já disse em outras lives dessas aulas, existem regras. Não é do jeito que eu quero. Não é como você quer. Então, primeiro patamar que eu quero que fique gravado para você é que precisa haver na igreja uma expectativa de transformação. Você e eu precisamos ser transformados todo dia. Segundo pilar, a obra da representação. Nós representamos Jesus. E quando tiver uma dificuldade de qualquer um compreender essa representatividade, a igreja precisa reagir com disciplina. Não tem outro jeito. Terceiro pilar, a autoridade da igreja local. A autoridade da igreja local. Irmãos, diante das afirmativas de Efésios, quem vai supervisionar essas mudanças? Volte lá, outra vez, vai para Efésios. Se você fechou, abre, vamos olhar. Veja aí. Efésios 4. Olha o que diz. Continuando. A partir do versículo 25. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo. Versículo 26. Quando sente raiva, não peque, e não conserve a sua raiva até o pôr do sol. Versículo 27. Não des lugar ao diabo. Versículo 28. Se roubava, não roube mais, trabalhe, e fazendo com as mãos o que é bom, reparta com os que têm necessidade. Versículo 29, não saia da vossa boca palavra que cause destruição, mas a que é boa para edificação. Versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Versículo 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja eliminado do meio de vós. Pelo contrário, sejam bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Pergunta, de novo, para você. Quem é que vai supervisionar essas mudanças? É o mundo? Quando você mente para o seu colega de trabalho, ele acha errado? Não, ele vai mentir para você também. Porque a Bíblia diz que esse final dos tempos, as pessoas estarão enganando e sendo enganadas. O texto diz que quando você sente raiva no seu serviço e você vai lá e xinga o outro, eu acho engraçado que alguns crentes, eles dizem assim, comigo é assim, falou, ouve. Eu não estou nem aí. Como é que a igreja supervisiona isso?
baseando em Efésios. Versículo 26 diz: quando sentirdes raiva, não pequeis. Você já viu igreja que tem reunião administrativa, assembleia, né? E aqueles crentes falam assim: eita, a assembleia vai pegar fogo. Ele deve estar indo para uma assembleia de condomínio, não da igreja. Deve ser uma assembleia de algum sindicato por aí, não é da igreja. Porque na igreja, numa assembleia, o crente não vai lá cheio de raiva para despejar em cima do outro o que ele quer. O segundo texto bíblico, não. Nem o crente vai embora para casa dizendo: tive vontade de matar aquele irmão. E ele vai dormir com aquela raiva dentro dele. O texto diz que não. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Como é que a igreja lida com isso? Ela tem autoridade. É ela quem supervisiona essas mudanças. Jesus deu à igreja local a autoridade das chaves para confirmar e supervisionar oficialmente os cidadãos do seu reino. Quando um crente levanta, esbraveja contra outro dentro de uma reunião de uma igreja e xinga o outro e bate o pé e vai embora, a igreja tem que tomar uma decisão com esse homem, com essa mulher. Não é normal. E pior, isso vai chocar você. Não sei se você já fez isso, ou já cobrou isso, já esperou. E pior, esse indivíduo, essa criatura, sai desse jeito e fica na semana dizendo assim: ninguém veio aqui me visitar. Visitar? A igreja precisa entender que ela tem autoridade para disciplinar essa pessoa, para corrigir, para pegar a palavra e dizer: você pecou aqui. E você tem que ir lá diante de todos e pedir perdão pela sua atitude. Sério, pastor? Sério, porque o último versículo diz: perdoando uns aos outros como Deus os perdoou em Cristo. E o perdão exige um arrependimento e confissão. Pelo menos está assim escrito aqui. Irmãos, entenda isso. Entenda. Igrejas não tornam ninguém cristãos. Não tornam. É o Espírito Santo quem faz isso. Quem convence e converte é o Espírito Santo. A igreja não faz isso. No entanto, irmãos, a igreja, ela tem a autoridade declaratória e a responsabilidade de atestar publicamente perante as nações quem é cristão e quem não é. É a igreja que faz isso. É a igreja. Lembra que eu falei em uma das aulas nossas, que quando alguém pergunta para você: você é crente? Você fala: sim, sou. Qual é a próxima pergunta que vem? Automaticamente, 99,9% das pessoas vão perguntar logo, imediatamente: de qual igreja? Não é assim? De qual igreja? Então a igreja, ela declara. A igreja declara publicamente, ela atesta publicamente. Se você é membro, então a igreja está declarando e atestando publicamente que você é um cristão. Foi o Espírito Santo quem convenceu, converteu, você creu em Jesus através da palavra, maravilha. Mas a igreja vai certificar isso através de quê? Volte aí, através de uma expectativa de transformação, através da obra da representação. É a igreja que faz isso. Ou seja, a igreja local tem autoridade. O ato da excomunhão da igreja não consiste, portanto, na remoção física e violenta de um indivíduo das reuniões públicas da igreja. Como se o Estado
desce à igreja o poder da espada, sabe? Para mover as pessoas fisicamente. Não, você está desligado, pega o corpo, leva, joga lá fora. Não, não é assim, não é assim que funciona. Mas a excomunhão da igreja, ela consiste na declaração pública de que essa pessoa, de que a igreja, de que ela não pode mais garantir a cidadania celestial desse indivíduo. Mas pastor, aí já é pegar pesado, porque o senhor está dizendo que ele não é crente. Não é eu que estou dizendo. Paulo, quando escreve aos Efésios, está dizendo que uma pessoa que age dessa forma, ele diz no versículo 21, se é que de fato o ouvistes. Paulo diz, se você continua uma vida sem transformação, sem mudança, é porque você não ouviu os ensinamentos de Cristo, você não aprendeu. E aí, mais uma vez, a discussão não é então quer dizer que fulano perdeu a salvação? Não, Paulo diz, se é que, então quer dizer, nunca foi. Abre um parênteses aqui e pensa comigo. Você não já tomou algumas decisões, vamos pegar um assunto muito simples, de perdoar a pessoa na igreja? Aquela pessoa que às vezes te ofendeu, te magoou, te machucou. Qual é o seu desejo, a sua vontade? Sem aquela auréola de santo aí. Você, a sua carne, que ferve. Se você é um nordestino, um italiano, por que você não fez? Por que você não agiu como a sua carne pediu que você agisse? Porque Jesus é seu Salvador e Senhor. E porque você ouviu o ensinamento. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Versículo 20. Vocês não aprenderam assim. Então eu vou mortificar a minha carne. E eu vou ser com esse irmão, o que diz o versículo 32, eu vou ser bondoso, eu vou ter compaixão dele e vou perdoá-lo como Deus me perdoou em Cristo. Isso significa que eu estou num progresso, eu estou nessa expectativa de transformação, primeiro pilar. E como eu sou um representante de Deus aqui, como eu sou um pequeno Cristo, então, segundo pilar, a obra da representação está em mim. E aí, como eu não posso agir assim por ser um pequeno Cristo, como líder dessa igreja, ou eu como membro dessa igreja, a autoridade que Deus me dá como igreja, eu vou agora corrigir esse irmão sem a ira que está no texto, sem pecar contra ele que está aqui no texto, sem xingar que está aqui no texto, sem dar lugar ao diabo que está aqui no texto. Não vou abrir a minha boca com palavras que vai destruir aquele irmão que está aqui no texto. Não vou entristecer o Espírito Santo que está aqui no texto. Não vou agir com amargura, com gritaria, com ira, com cólera. Não vou blasfemar. Não vou fazer nada disso porque eu sou igreja e eu tenho a autoridade de Deus. É assim. Não vou dizer para você simples assim, porque não é simples, mas é assim. A excomunhão é a declaração de uma igreja de que ela não pode mais confirmar que aquele indivíduo é cristão. Não pode mais. Ele até pode vir na igreja. Ele até pode sentar no culto. Ele até pode cantar as músicas. Mas ele não será membro. Porque as suas atitudes não condiz com Cristo. Não é porque a igreja é ruim. Não é porque a igreja é metida a santarrona. Não é porque a igreja é melhor do que as outras. Não é por nada disso. Não é porque o pastor é isso ou aquilo. Não é por isso. É porque as atitudes daquele irmão não condiz com a representatividade de Cristo. Isso é disciplina.
E por último, quarto pilar, a membresia como submissão. Lembre-se, o primeiro pilar é que nós temos uma expectativa de transformação. O segundo pilar é a obra da representação. O terceiro pilar, a igreja local tem autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade de Deus. E o quarto pilar, a membresia como submissão. Os cristãos são chamados por uma questão de obediência. A quem? Ao pastor? À igreja? À liderança? Tudo isso é secundário. Os cristãos são chamados por uma questão de obediência a Cristo, a se submeter à confirmação e à supervisão da igreja local. Você e eu nos submetemos à igreja local porque, antes de tudo, nós submetemos a Cristo. Nós nos submetemos à igreja local por obediência a Cristo. Portanto, quando ameaçados por um possível ato de disciplina, os membros de uma igreja não devem simplesmente antecipar a ação da igreja e pedir sua desvinculação dela. Você já viu casos assim? A pessoa vai para o mundo, pratica tudo isso que Efésios está falando aqui, que Paulo fala aos Efésios aqui, e quando a igreja vai tomar uma posição, ele manda uma cartinha. Eu estou pedindo o meu desligamento da igreja para não ser tratado. Isso é insubmissão. Eu vi um exemplo muito interessante. Se você fosse acusado de um crime, e aí o tribunal vai marcar o julgamento. Só que você nem sofreu um processo ainda. É uma desconfiança. E você nem foi processado ainda. Aí você sabe o que você faz? Você renuncia à sua cidadania nacional. Para não ser processado, você prefere deixar de ser um cidadão naquele país. E para não ser um cidadão naquele país, você vai embora para outro país. Para não ser julgado e tratado. Ah, pastor, mas ninguém faz isso. Alguns fazem. Alguns tentam fugir. E quando alguém faz isso, que a TV mostra, como é que você chama essas pessoas? Não precisa falar aí nos seus comentários não, mas a gente não vê com bons olhos, né? Essas pessoas. Elas foram acusadas de um crime aqui no Brasil e antes mesmo que fosse condenado, elas fogem. Como elas não podem deixar de ser cidadão brasileiro, não tem jeito, elas começam a viver ilegal em outro local. Pega esse exemplo agora e traz para o nosso contexto de igreja. Quantas pessoas ilegais você conhece que estão aí em outras igrejas, que não é membro? São ilegais. Fugiram da igreja onde eles estavam, para não ser tratado o seu pecado. Ok? Aí fugiu, abriu mão da sua membresia, deixou uma cartinha, foi embora para outra igreja. Geralmente uma igreja que não vai questionar a membresia, quem chegar é bem-vindo, basta ter um bom dízimo, e estão vivendo lá ilegal. Ilegal que eu estou dizendo no contexto que eu estou colocando aqui de um indivíduo. Aí essas pessoas que deixaram o país e fugiram para outros países para não serem julgados aqui, vocês acham que as pessoas cometeram um absurdo. Agora, o crente que fez isso e que é seu amigo, aí você não acha ruim não, está tudo certo.
Você está vendo a noção que a gente tem? Você percebe a seriedade que você encara ser um representante de Jesus aqui na Terra? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que é ser membro de uma igreja. O meu desejo do fundo do meu coração é que quando a gente encerrar todos esses estudos, nós possamos ter uma igreja, não a melhor do mundo, não, mas uma igreja que busque viver a Escritura, a Palavra de Deus. E que ela trate com seriedade os seus membros. Nós vamos concluir. Quando enxergamos a disciplina eclesiástica através dessa rede teológica, nosso entendimento fica mais completo. Eu não sei você, não fica brigando com a sua cabeça porque o seu emocional quer sobressair a sua mente, não, mas tudo que foi falado aqui, eu não sei você, mas parece que clareia, né? Abre assim, mas meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso? Eu me pergunto a mesma coisa o tempo todo. Como é que eu nunca tinha observado esse texto assim? Como é que eu já bati no ombro, nas costas de irmãos, para não perder a amizade, aceitando o pecado, concordando com a piada suja dele, concordando com o testemunho imundo dele, concordando com a prostituição dele, para não perder o amigo, ou talvez para não perder o membro da igreja? Que absurdo! Saber que eu sou representante de Jesus. Saber que a igreja tem que cumprir com sua autoridade. E saber que o membro precisa ser submisso. E que eu não posso compactuar com o pecado do outro. E que eu preciso exigir de mim, primeiramente, uma transformação diária. Uma expectativa de transformação. Exigir de mim. E depois exigir do meu irmão. Sim, exigir, essa é a palavra certa. Exigir, é dizer para o meu irmão, essa palavra não pode mais sair da sua boca, você é um salvo em Jesus. É dizer, meu irmão, esse palavrão você não pode falar, você é um salvo em Cristo. É dizer, meu irmão, você não pode olhar determinadas fotos, porque... É dizer, meu irmão, essa piada não condiz com o crente. É dizer, é preciso exigir uma transformação de vida. Não se trata apenas de corrigir o pecado ou de fazer denúncias. Se trata, irmãos, de corrigir o pecado a fim de assegurar que os membros da igreja, de fato, representam Jesus da maneira correta. Trata-se, meus irmãos, de chamá-los a ser quem eles declaram ser. Quando eu e você abrimos a boca e nos declaramos cristãos, é eu que estou declarando. Então eu preciso viver como tal. A igreja ela só vai cobrar de você aquilo que você declarou. Ela não está impondo nada a você. Se você se declarou cristão, você precisa viver como tal. E a igreja tem que cobrar isso. Precisa cobrar isso. A disciplina, portanto, meus queridos, ela gira em torno da questão de quem na terra possui a licença, sim, a licença, ou a autorização para representar o céu. Autodenominar-se cristão é professar ter esse direito. Quando você diz eu sou cristão, você é um representante do céu aqui na terra. Biblicamente é isso. A igreja local, instituição de Jesus, que detém as chaves, assegura a credibilidade da profissão de fé do cristão, por meio do batismo e da ceia do Senhor. A disciplina entra em cena
sempre que essa credibilidade é questionada. Se a credibilidade de representar Cristo, se ela é questionada, a disciplina tem que entrar em cena. Ela é movida por uma única pergunta. A igreja acredita ainda que o membro transgressor é, de fato, cristão, a ponto de estar disposto a continuar declarando isso, disposta a continuar declarando isso publicamente? É isso. A igreja, ela ainda acredita que aquele membro é de fato cristão? Ela está disposta a continuar declarando isso para todo mundo? Concluindo, a disciplina da igreja está totalmente centrada na reputação de Jesus na terra. Logo, meus queridos, há muita coisa em jogo. Como disse, não é eu e você marcarmos um horário domingo de manhã para vir aqui, quando puder vir, cantar 2 músicas e depois ir embora. Nós representamos Jesus. Eu e você não fazemos mais o que queremos. Nós temos a quem prestar satisfação. E quem representa Ele é a igreja local. Eu espero que os seus cintos estiveram bem apertados. Agora você pode afrouxá-los e respirar. Se você lembrar desses 4 pilares, primeiro, uma expectativa de transformação, olhando para Efésios capítulo 4. Segundo pilar, a obra da representação. Terceiro pilar, a autoridade da igreja local. Quarto pilar, membresia como submissão. Você é membro, então você é submisso. Você não faz o que você quer. Com esses 4 pilares, no nosso próximo encontro, com isso em mente, nós vamos partir do ponto em quando a disciplina é necessária. Com esse mapa que fizemos, em 4 domingos, estudamos 4 pontos que deram base para esses 4 pilares, que nos darão a base para verificarmos no nosso próximo encontro quando a disciplina é necessária. Mas eu espero que você continue aí firme, caminhando junto. Eu não sei você, quanto mais eu estudo isso, mais eu glorifico ao Senhor, que eu não faço parte de um grupo de escoteiro, eu não faço parte de um clube de futebol, eu não faço parte de uma reunião, de um sindicato político, eu não faço parte de uma comunidade de condomínio. Eu louvo a Deus porque eu faço parte da única instituição que representa o Senhor Jesus nessa terra. E eu quero fazê-lo da melhor maneira possível. Eu espero que essa seja também a sua ideia, o seu pensamento. Não encare o cristianismo como algo mínimo, não. É um estilo de vida, é transformação de vida, e isso é diário. Eu espero que isso nos leve a cobrar uns dos outros. Cobrar sim. Cobrar. Cobrar o palavreado, cobrar o tipo de piada, cobrar o tipo de roupa que usa, cobrar como é que vem para a igreja, cobrar como é que está no serviço. Cobrar sim, cobrar sim. Se quer fazer parte desse corpo, tem que ser dentro das regras do dono do corpo, que é o Senhor. Amém?
Passamos um pouquinho do tempo, mas eu precisava concluir, não dava para deixar isso pela metade e você ficar com seu cinto apertado aí até nosso próximo encontro, ok? Precisava concluir, mas louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida. Hoje não temos aniversariantes na listagem da nossa igreja. Se você tem alguém aí que aniversariou essa semana e você quer compartilhar para orarmos, coloque aí nos comentários e nós podemos orar, ok? Vamos encerrar, eu tenho poucos minutos, daqui a pouco começa aqui a nossa classe de integração pelo Google Meet, tem sido uma bênção com esses irmãos e nós vamos continuar. E 18 horas, nosso culto de louvor ao Senhor, louvamos a Deus pela presença daqueles que têm vindo participar aqui, de alguma forma contribuindo, tocando, cantando, ajudando. Louvo a Deus pela vida de cada um. E naquele ânimo para o próximo domingo, nosso culto presencial, aqueles que puderem, com certeza será uma bênção. Vamos orar, meus queridos, agradecendo a Deus pela bênção da vida, por mais um domingo, pela palavra dele, pela sua participação. Nós vamos falar com o Senhor nesse instante, tá bom? Ok, a Ana está colocando aqui que o irmão dela, Décio, fez aniversário ontem, ok? Então, Décio é o irmão da Ana, fez aniversário ontem, vamos orar pelo aniversário dele. A Tati, já de Fortaleza, o sobrinho dela, Caio. Então, Décio, Caio, 2 nomes para lembrarmos, que fez aniversário. Ok, irmã Maria Helena, pede oração por quebrantamento em sua família. Tá bom, meus queridos, vamos orar então? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus amado, eu quero te louvar por esse tempo que estamos encerrando aqui a nossa escola bíblica de uma forma virtual. E te agradecer pela vida dos meus irmãos que têm participado conosco. Eu quero colocar diante do Senhor, nesta manhã, o irmão da Ana, Décio, e o sobrinho da irmã Eliene, o Caio. Que o Senhor Deus abençoe cada um deles, que completou mais um aniversário. Também o pedido aqui da irmã Maria Helena, que o Senhor entre com providência, através do teu Santo Espírito, quebrantando a sua família, salvando aqueles que ainda não são salvos, não só da irmã Maria Helena, mas de todos os nossos familiares, observando como que o Senhor está às portas, o teu Filho Jesus está voltando, e nós queremos levar o máximo de familiares, se não todos, queremos levar o máximo conosco, aí para o céu, para morar com a gente. Então, faço do pedido da nossa irmã Maria Helena, o desejo dos nossos corações com respeito a todas as famílias. Ó Pai, abençoa o nosso dia. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado. Acima de tudo, um domingo cheio de vitória. Te louvo, te adoro e oro ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, como tem abençoado a minha vida através dessa palavra. Um domingo maravilhoso a todos. Se o Senhor Deus permitir, 18 horas, por essa live, estaremos cultuando ao Senhor. Esses estudos estão todos gravados, a irmã Luciene tem colocado também no YouTube, e você pode, na semana, pegar a sequência e ir fazendo a ligação. Para mim é muito claro, porque eu tenho tudo ligado aqui, estudando na semana, mas você pode fazer isso. A bênção dessa escola dominical é essa, que você pode ter todos os estudos e você pode ir recapitulando, fazendo essa sequência e voltar aí, quando tivermos com a aula presencial, pronto para as transformações que Deus tem para fazer nessa igreja e tudo para a honra e glória dele. Amém? Deus abençoe, um bom domingo, um grande abraço.